conversando com o Dani Lima sobre o projeto da Dani, que são os 100 gestos. Ela fez uma apresentação prática ontem e hoje a gente fez um bate-papo aqui com o público. Eu falei sobre o gesto a partir de diferentes níveis de descrição, falei um pouquinho do Damasio, Antônio Damasio, neurocientista, falei do Hubert Godard, que é uma pessoa muito conhecida das pessoas de dança aqui. A Dani contou um pouco do projeto dela, depois a gente falou também, fizemos uma conversa sobre a questão mais política dos gestos, o que significa dar visibilidade ao gesto, se um gesto comunica, não comunica, o gesto é mais do que o seu significado. Fizemos uma conversa sobre isso, e foi bem legal. Como surge de uma necessidade muito íntima de algumas pessoas desse gesto inaugural e como a gente está falando muito de transmissão nesse trabalho, claro que sempre a transmissão vai ser uma leitura tua daquilo, mas o que acontece no Butô... Acho que o nível da discussão foi bem interessante, assim, tem pessoas trabalhando com coisas diferentes, alguns têm uma experiência mais prática da dança, tinham também alguns pesquisadores, curadores, e acho que ficou interessante a ideia de pensar o corpo como um sistema e o gesto como um processo de mediação. Então, evitando um pouco a análise mais comum do gesto, como o gesto ligado a significados prontos, dados, mas mais na sua plasticidade para pensar o gesto como uma estratégia também do corpo vivo, em ambientes específicos, e não como alguma coisa pronta. Então, acho que a conversa foi bem nesse sentido. Aquele momento para comunicar. Só que, assim, no não tem improvisação. Você lida com cartaz, com padrões de movimento que são dados. Quer dizer, assim, você precisa improvisar no momento. O improvisar não é criar um outro movimento, é na sutileza daquele mesmo movimento. Uma plateia difícil, você, então, em vez de fazer o gesto do jeito que você ia fazer, você vira um pouquinho para a direita e depois para a esquerda. Então, ele diz assim, esse é o grau da circunstância. Então, você tem que entender aquela circunstância, como é que você comunica com aquele cara que está ali. Porque é isso que interessa. Não interessa apresentar alguma coisa que comunique só para você. Acho que tem que comunicar com o outro. Né? Eu tive uma experiência, uma vez, uma das mais radicais, o pessoal lá do Sesc de Santos me chamou para dar uma palestra, há muitos anos atrás, sobre Butô. Só que eles fizeram um erro na programação, todos os dançarinos e coreógrafos estavam fazendo um workshop na hora da minha palestra. E tinham 4 velhinhos que entraram na sala para assistir a minha palestra. Porque no Sesc tem muito isso, trabalho de terceira idade. Então, eles estavam jogando um carteado e aí entraram naquela sala. Falaram, vai ter uma palestra agora. Eu com aqueles vídeos horrorosos de Butô. Eu falei, as pessoas estranham um pouco trazer essas teorias da neurociência para falar de dança, de movimento, de gesto, mas cada vez mais quem trabalha com dança tem se inteirado dessa discussão, porque tem muito a ver com a dança contemporânea, é uma forma de pensar o movimento no seu processo e não na sua forma final. É claro que não é a neurociência dura que interessa a gente, a ciência do laboratório, a ciência que se dedica a falar da especificidade neuronial, mas é a ciência que é, na verdade, uma neurofilosofia. Então, a discussão de mapas, de imagens, da relação corpo-cérebro-ambiente, isso evidentemente interessa a quem está trabalhando com o processo de criação e o corpo em movimento. Ok, não, obrigado.